Cara, deixa eu te contar uma coisa que pode mudar como você enxerga Dragon Ball Super. Se você só viu o anime, o que bombou na TV, virou meme, virou ponte de zap, se prepara. Essa não é uma história completa. Ela nem é a melhor versão. Existe uma outra Dragon Ball Super, mais enxuta, mais dura, mais coerente, onde os personagens fazem sentido, os poderes têm regra, o vilão pensa antes de agir. Essa versão sempre esteve ali, quietinha no mangá, só que a gente parou pouco pra ler. Hoje eu vou pegar as duas versões e colocar lado a lado, sem neurose de fanboy, direto no que importa: personagem, poder e coerência. No final, você talvez concorde comigo numa conclusão incômoda. Você não sabe a real história de Dragon Ball Super. Antes de tudo, precisamos entender por que essas diferenças existem. Não é capricho de fã chato, é questão de produção. Depois do desastre de Dragon Ball Evolution, o Toriyama ficou incomodado com o que fizeram com a sua obra. Aí ele volta dando cara pro roteiro da Batalha dos Deuses. O plano era escrever um mangá com calma, pra depois a Toei fazer um anime bem produzido em cima disso. Só que a Toei olhou pro hype em alta e decidiu lançar logo. O anime nasceu quase sem roteiro pronto, empurrado por prazo de emissora, enquanto o mangá ficou anos atrás, escrito com calma pelo Toriyama, sempre pedindo autorização pro Toriyama pra cada mudança grande. De um lado, uma obra correndo contra o relógio, do outro, uma obra lapidada devagar, com supervisão direta do criador. Já dá pra imaginar qual tende a ficar mais consistente. Vamos passar por praticamente todos os arcos de Dragon Ball Super: a saga do Bills, a saga do Black, até o torneio do poder, onde as coisas ficam mais bizarras. O instinto superior ativado com raiva, gente jogando pedra em oponente. Aqui vai um gostinho: a Canífala vira Super Saiyajin do nada no anime, num tutorial de 2 minutos. Isso não existe no mangá, porque não faz sentido. Levou meses de treino natural pro próprio Goku chegar lá. E quando a gente chegar no Jiren, no Freeza, no Vegeta e no próprio Goku, você vai entender por que quem leu o mangá não consegue mais assistir certas cenas do anime sem revirar os olhos. Chegamos na saga do Bills, e já de cara, uma coisa: o mangá começa apresentando o Champa e o Vados, muito antes do necessário, ainda durante a luta contra o Bills, quando ele nocauteia o Goku Super Saiyajin 3 com um simples peteleco. O mangá já corta para as cenas do Champa fazendo joguinhos de poder pelo universo dele, 2 sagas inteiras antes deles ficarem realmente importantes. É trabalho de base, plantando semente cedo, coisa que o anime só vai fazer bem mais tarde. Outro ponto: quando o Gohan e Gotenks entram na luta contra o Bills, no anime eles vão na forma base. No mangá eles já partem pra cima com tudo: Gohan na forma mística e Gotenks em Super Saiyajin 3. E faz muito mais sentido. Eles acabaram de ver um deus derrotando todo mundo sem esforço. Ninguém guarda poder nessas horas. Mas o ponto mais importante da saga do Bills não é uma cena de ação, é uma decisão de roteiro. O mangá já deixa gancho pra frente. Mostra o exército do Freeza atrás das esferas do dragão. Mostra o Champa disputando o mesmo objetivo. Prepara o terreno pro que vem depois. O anime, por outro lado, fecha a saga em si mesmo. O Bills vai embora, todo mundo sorri, fim de episódio, sem nenhum gancho pra próxima história, quebrando aquele estilo de continuidade que a Era Z tinha. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. É a diferença entre uma obra que pensa em arco de temporada e uma que pensa em bater meta de audiência episódio por episódio. Saga Black é aqui que, sinceramente, muita gente que só assistiu o anime vai ficar incomodado com o que eu vou mostrar. Primeiro, o Super Saiyajin Blue. No mangá, essa transformação tem peso. É a forma God elevada. Gasta muita energia, desgasta o corpo, e por isso Goku e Vegeta só usam ela em momentos chave. É tipo um recurso valioso que você não desperdiça. No anime, Super Saiyajin Blue parece pra tudo: pra lutar contra o Freeza, pra jogar futebol, pra treinar com o Kuririn. Vira decoração. E pior, o Goku usa Kaioken junto com o Blue, uma técnica que a regra original diz que destrói o corpo, repetidas vezes, sem consequência nenhuma. É bonito na tela, mas não tem coerência. Segundo ponto, e talvez o mais importante: a distribuição de protagonismo. No mangá, a saga Black divide as lutas entre os personagens. Vegeta enfrenta o Black em múltiplos combates sérios, incluindo um contra a fusão dele em Super Saiyajin Blue. Gohan tem seus momentos. O Mestre Kami também entra em campo. No anime, a Toei decide simplesmente empurrar tudo pro Goku. É ele que luta mais, é ele que resolve mais, mesmo quando narrativamente não faz sentido. Por quê? Convenhamos, boa parte da trama gira em torno de vingança do Vegeta e a proteção do futuro do Trunks, personagens que deveriam ter mais peso na resolução. E tem a fusão Potara. No mangá, existe uma aplicação clara: só quem é da mesma raça consegue se fudir eternamente com o Potara. Como o Zamasu era discípulo de um Kaioshin, a fusão dele com o Black não é permanente, o que faz sentido dentro da própria regra estabelecida. No anime, a fusão simplesmente é eterna. Ganha um upgrade aleatório com um laser que não tem explicação nenhuma, e ainda fica mais forte do que deveria, considerando que o Black tá em nível de Super Saiyajin Blue e o Zamasu em nível de Super Saiyajin 2 no máximo. É basicamente o mesmo padrão que a gente já viu na saga Bills. O mangá constrói a regra e respeita a própria regra. O anime usa a regra quando é conveniente pro momento e ignora quando atrapalha uma cena legal. Torneio do Poder. Aviso logo, o mangá aqui é rápido, extremamente rápido. Personagens são eliminados em 2 páginas. O anime é o oposto: estica cada participante secundário por episódio, com direito a papo de poder do amor, que não acrescenta em nada na luta. Primeiro caso de destaque: o Freeza e o Frost. No mangá, o Freeza arma um plano inteligente, se alia ao Frost fingindo lealdade, revela informações sobre aliados fracos do próprio universo pra ganhar confiança, e combina de revezar ataques com ele no torneio. Resultado: o Frost gasta energia eliminando um monte de gente, e na hora de revezar, o Freeza simplesmente o trai jogando ele pra fora. Manipulação de mestre. No anime, o plano vira uma novela sem noção. O Freeza arma um teatro complicado envolvendo o Gohan, quase custa a eliminação do próprio Vegeta sem necessidade nenhuma, e no final, o objetivo é só eliminar um oponente fraquíssimo que poderia ter sido descartado com um golpe. Segundo caso, Caulifla e Kefla. Já falei disso lá na abertura, mas aqui fica mais claro. No anime, a Caulifla domina o Super Saiyajin 2 do nada, com poder que sobe e desce sem explicação nenhuma, cena a cena. No mangá, ela só tem o Super Saiyajin 1. E quando vira Kefla, o Goku nem enfrenta ela. Quem luta é o Gohan, na forma mística. Faz sentido de nível de poder, ainda dá protagonismo pra um personagem que o deixa capado. E chegamos no instinto superior, o momento mais debatido da saga inteira. No mangá, a regra é clara desde o início, só se ativa com a mente completamente livre de emoção. É assim que o Mestre Kami consegue usar
usar uma versão da técnica contra o Jiren, numa cena construída com calma, ligando o ensinamento dele desde o Dragon Ball clássico. No anime, essa mesma regra é estabelecida, e poucos episódios depois, o Goku ativa o instinto superior completo. Com raiva, a emoção que supostamente cancela a técnica é o próprio castigo dela. E pra completar, tem a cena da Genkidama sendo lançada contra o Jiren, rebatendo e voltando nele, e ativando o instinto superior como consequência. Uma técnica que não tem relação nenhuma com a outra. Goku contra Jiren. E aqui eu preciso ser justo. No anime, essa luta é espetacular. Coreografia, trilha sonora, tudo encaixa. Depois de horas de torneio de poder, recheado de enrolação, é a cena que salva a saga inteira e justifica a memória afetiva que muita gente carrega dela. Só que mesmo aqui, o mangá ganha em coerência. A regra do instinto superior é respeitada até o fim. Os golpes acertam em pontos exatos, sem desperdício, sem fúria. No mangá, quem enfrenta o Jiren junto com o Goku é o Vegeta, não o Freeza. É o momento em que o orgulho do Vegeta finalmente cede e ele luta lado a lado com o rival de sempre, fechando um arco que vinha sendo construído desde o treinamento com o Whis. No anime, essa dupla já tinha sido gasta antes, na saga Black, então o momento perde parte do peso simbólico. Durante a luta, o Jiren ataca a arquibancada, coisa que deveria ser proibida pelas regras do torneio. E nada acontece, pequeno, mas mostra que nem na melhor cena o roteiro fica livre de furo. Então, juntando tudo que vimos, saga Bills, saga Black e torneio do poder, dá pra ver um padrão bem claro se repetindo. O mangá constrói a regra e sustenta ela até o fim. O anime cria a regra, esquece ela quando é conveniente e usa tempo de tela pra esticar personagens secundários, enquanto corta o desenvolvimento de quem realmente importa. Não é que o anime seja ruim o tempo todo, tem cenas ali que são de doer o coração de tão bem feitas, mas ele erra justamente onde erra sempre: coerência interna, ritmo e distribuição de protagonismo. Se eu tivesse que resumir numa frase, o mangá é a história que o Toriyama queria contar. O anime é essa mesma história, correndo contra o relógio de uma grade de programação. E é por isso que tanta gente termina de ler o mangá e não consegue mais ver certas cenas do anime do mesmo jeito. Você já leu o mangá de Dragon Ball Super? Concorda com essas diferenças? Ou acha que eu fui duro demais com o anime? Comenta aqui embaixo, quero muito ver a opinião de vocês. E se você curtiu esse tipo de comparação, já sabe, aqui no canal tem vídeo toda semana sobre esse universo. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.